aí, galerinha do nono ano, vamos iniciar aqui nossa correção, começando pela primeira questão, que está lá na página 27, tá bom? Capítulo 1, beleza? Nessa primeira questão, temos que esses segmentos aqui, A, B, C e D, são proporcionais nessa ordem. E aqui embaixo temos o valor de A, de B e de C mais D. Ele quer que a gente calcule o valor de C e o valor de D. Podemos fazer da seguinte maneira. Quando os segmentos são proporcionais, temos 4 segmentos proporcionais, podemos escrever eles da seguinte maneira, olha só. A mais B sobre A é igual a C mais D sobre C. Olha só, eu peguei esse mais esse sobre esse é igual a esse mais esse sobre esse, porque eles são proporcionais. E agora é só substituir os valores. A mais B é 12 mais 15, que é igual a 27, sobre A, que é o nosso 12, tá bom? Igual a C mais D, que é 72, sobre o C, que a gente precisa descobrir. Então, aqui, ó, meio pelos extremos, vamos ter que 27C vai ser igual a 12 vezes 72. E quanto é que é 12 vezes 72? 864. Para terminar nossa continha, basta dividir 864 por 27 e encontrar que C é igual a 32 centímetros, tá bom? Para descobrir o valor de D, vamos substituir aqui, ó. C é 32 mais D, que é igual a 72. Então, ó, 32 mais D é igual a 72. O valor de D vai ser 72 menos 32. Eu vou passar o 32 para o lado de lá subtraindo, ó. Vai ficar assim, ó. Olha só aqui. 32 mais D é igual a 72. D vai ser igual a 72 menos 32. D vai ser igual a 40 centímetros, tá bom? Então, aqui descobrimos o valor de C e aqui embaixo o valor de D, tá bom? Continuando aqui nossa correção, partimos agora para a quarta questão da página 29, onde quer que a gente descubra o valor de y e de x nessas duas retas paralelas com essas duas transversais, tá bom? Aqui a gente estudou ângulos correspondentes, ângulos alternos externos, alternos internos, ângulos colaterais, e isso vai ajudar a gente a descobrir aqui, tá bom? Nesse primeiro caso aqui, ó, que esse ângulo é igual a 48 e esse de cima é igual a y, a gente tem um caso de ângulo correspondente. Olha que eles estão na mesma posição, ó. Esse está na parte de cima da reta aqui e esse aqui também. Quando eles estão nessa mesma posição, eles são ângulos correspondentes. E quando são correspondentes, eles são iguais. Então, y é igual a 48. Nesse outro caso aqui, temos ângulos colaterais internos. Olha só, por que aqui é colaterais, professor? Colaterais porque estão do mesmo lado. Olha só, colaterais. Aqui está a reta e eles estão do mesmo lado aqui. Então, são colaterais. E por que são internos? Porque ele está entre o feixe dessas duas paralelas. Eles estão entre as duas paralelas, então eles são internos. Quando temos ângulos colaterais, pode ser internos e pode ser externo. A soma deles dois tem que ser igual a 180 graus, tá bom? Então, ó, esse ângulo somado com esse tem que ser igual a 180. Para descobrir o valor dele, basta resolver essa expressão. X vai ser igual a 180 menos 68. E 180 menos 68 é igual a 112, tá bom? Então, agora descobrimos o valor de x e descobrimos também o valor de y. Ainda em relação à questão 4, pessoal, ó, vamos entender aqui, ó, quando é que os ângulos são correspondentes, quando são colaterais, quando são alternos e tudo mais, tá bom? Primeiro, para um ângulo ser correspondente, eles têm que estar na mesma posição. Por exemplo, ó, o ângulo A, esse aqui,
é correspondente ao ângulo E. Observe que ele está na parte de cima, do lado esquerdo ou direito, depende da posição que vocês estão assistindo o vídeo aí. E esse aqui também está na mesma posição. Então, o ângulo A correspondente ao ângulo E. E são iguais, tá bom? O ângulo D, esse aqui de baixo, é correspondente ao ângulo H aqui de baixo. Também são iguais. O ângulo B correspondente ao ângulo F e o ângulo C correspondente ao ângulo G, tá bom? Então, a gente já viu quando é que acontece ângulos correspondentes. Agora, ó, colaterais. Os colaterais não são iguais. Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe que a soma dos ângulos colaterais, pode ser alternos, pode ser externos, é igual a 180. Colaterais é esse do lado com esse do lado. Eles são colaterais. Eles são iguais? Não. Mas eu sei que a soma de C mais F é igual a 180. Do mesmo jeito, esses aqui são colaterais, ó. O B e o G. Eles são iguais? Também não são iguais. Mas eu sei que a soma de B mais G é igual a 180. Temos colaterais também aqui desse lado, olha só. O E e o D são colaterais internos, porque estão dentro das duas paralelas. Esses aqui também são colaterais internos. E a soma deles dois é igual a 180, ó. D mais E igual a 180. E do mesmo jeito aqui, ó. A e H são colaterais. Só que nesse caso, colaterais externos, porque estão na parte de fora da paralela. Então, ó, A mais H também é igual a 180. E para terminar, vamos entender os ângulos alternos. Quem são os ângulos alternos? Alternos porque não estão no mesmo lado. Aí tem dois tipos, alternos externos e alternos internos. Nesse caso aqui, ó, C e E, eles são alternos porque um está de um lado e um está do outro. São alternos internos. O que é que saberemos sobre os alternos internos? Ângulos alternos internos são iguais. Então, o ângulo C é igual ao ângulo E. Esse ângulo F e o D são alternos internos também. Por que aqui são internos? Porque estão na parte de dentro das paralelas. E por que são alternos? Porque estão cada um em um lado diferente. Então, ó, eles também são iguais. Os ângulos também podem ser alternos e externos, como esse caso aqui, ó, o A e o G. São iguais, mas são alternos externos. Externos porque estão na parte de fora da paralela. Como também o B e o H são alternos e externos, ó. Cada um está em um lado da reta T, da reta transversal que a gente tem aqui, e estão na parte de fora da paralela. Então, são alternos e são externos porque estão na parte de fora. Antes de partir para a última questão aqui, vamos só entender um pouquinho aqui, relembrar o Teorema de Tales, tá bom? O Teorema de Tales diz que dois segmentos separados por retas paralelas e duas transversais, eles são proporcionais. Como assim, professor? Ó, ponto AB sobre BC, o segmento AB sobre o segmento BC é igual ao segmento DE sobre o segmento EF. Pronto. Aplicando esse teorema, a gente sabendo o valor desse segmento, desse aqui, podemos descobrir o valor desse. A gente precisa saber o valor de 3 e descobre o valor de qualquer um que tiver para descobrir, tá bom? Esse teorema de Tales pode ser aplicado também no triângulo. É o que vamos ver na questão 9. Pronto. Nessa questão 9 da página 30, precisamos aplicar o teorema de Tales para descobrir o valor de x, tá bom? Então, ó, suponha que tem uma reta aqui passando pelo ponto A. E agora temos o quê? 3 retas paralelas e 2 transversais. O que é que podemos fazer aqui nesse caso? Olha só. Podemos escrever que x sobre x mais 1, olha só, esse segmento sobre esse aqui, é igual a esse segmento, que é 10, sobre 12. E agora, para resolver, basta resolver meio pelos extremos. Então, vamos ter que 12x, esse vezes esse, é igual a 10 vezes x, 10x,
10 vezes 1 mais 10. Pronto. Como é que resolve isso aqui, professor? Passa os números para um lado, os que tem x, e deixa os números sem x do outro. Ó. 12x menos 10x é igual a 10. O que é que vou obter aqui? Ó? 12 menos 10, 2x é igual a 10. Como está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 10 dividido por 2 e o nosso valor de x vai ser igual a 5. Só que nessa questão, ele não pediu para descobrir o valor de x, tá bom? Nessa questão, ele quer saber qual o comprimento do segmento do A até o B. Mas ficou fácil. Como x equivale a 5 e esse segmento DB é 5 mais 1, que é 6, para saber o valor do segmento AB, basta somar esses dois segmentos. Então, ó, do A até o B, o segmento ao B é 5 mais 6. 5 mais 6 é igual a 11. Então, a resposta dessa nona questão da página 30 é segmento AB igual a 11, que é a resposta que está lá na letra D, tá bom? Primeiro descobrimos o valor de x através do teorema de Tales, foi igual a 5. Depois substituímos aqui no triângulo para descobrir o valor do segmento AB, tá bom? AB igual a 11, letra D.